A nossa aula de hoje é aplicações de derivada. Nessa aula, nós vamos falar de velocidade e aceleração e também de taxa de variação. Velocidade e aceleração. A velocidade e aceleração são conceitos que todos nós conhecemos. Quando a gente está no ensino médio, a gente estuda em física esses conceitos, tá? E mesmo no nosso cotidiano, quando dirigimos um carro, por exemplo, nós podemos medir a distância percorrida num certo intervalo de tempo. O velocímetro marca a cada instante a velocidade. Se a gente pisa no acelerador ou no freio, percebemos que a velocidade muda. Nesse caso, sentimos aceleração. Nessa aula, nós vamos mostrar que nós podemos calcular a velocidade e a aceleração através de derivada. A velocidade. Então, suponha que um corpo que se move em uma linha reta e que o espaço dele, S igual a S de t, representa o espaço percorrido pelo móvel até o instante t. Então, no intervalo de tempo t e t mais ΔT, o corpo sofrerá um deslocamento que a gente vai chamar de ΔS, que é o S de t mais ΔT menos o S de t. Então, a posição que ele estava no instante t, a posição que ele está no instante t mais ΔT, faz a posição final menos a posição inicial. Tá? A partir dessa definição de deslocamento, nós vamos definir a velocidade média nesse intervalo de tempo como quociente, ó, ΔS sobre ΔT, ou seja, posição final menos posição inicial, dividido pelo ΔT, a variação de velocidade. Bom, a velocidade média, então, é o quociente do espaço percorrido pelo tempo gasto em percorrer. Tá? A velocidade instantânea, a velocidade no instante t, é o limite das velocidades médias quando o ΔT se aproxima de zero. Ou seja, a velocidade no instante t é limite para ΔT tendendo a zero de ΔS sobre ΔT. Como a gente já tinha visto, esse limite é a derivada da função S de t em relação a t. Então, a velocidade no instante t é a derivada do espaço em relação à variável t, ΔS dt. Certo? A aceleração. O conceito de aceleração também pode ser introduzido de maneira análoga ao da velocidade. Tá? A aceleração média no intervalo de tempo que vai de t até t mais ΔT é dado por aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por ΔT. Notem que a aceleração média, ela mede a variação da velocidade desse corpo por unidade de tempo nesse intervalo de tempo ΔT. Então, é o quanto que a velocidade variou nesse intervalo de tempo em média. Já a aceleração instantânea é o limite da aceleração média quando o ΔT tende a zero. Então, é limite para ΔT tendendo a zero de velocidade final menos velocidade inicial sobre ΔT. Tá? Então, ó, a aceleração instantânea é o limite para t tendendo a zero da velocidade em t mais ΔT menos vt sobre ΔT. Esse limite aqui, como nós já vimos, é a derivada. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Como a velocidade é derivada do espaço, então a aceleração ela é a derivada segunda do espaço. Tá? Vamos ver exemplos. Então, primeiro exemplo. No instante t0, um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no instante t é dado por S de t igual a 16t menos t ao quadrado. Determinar, letra A velocidade média do corpo no intervalo de tempo de 2 a 4. Bom, então, nesse exemplo aqui, o S de t é 16t menos t ao quadrado. T menos t ao quadrado. Na letra A, ele quer a velocidade média de 4, intervalo de 2 a 4 segundos. Então, ele quer a velocidade média. Nesse caso aqui, é a posição final, que é a posição no instante 4, menos a posição inicial, que é a posição no instante 2, dividido pelo ΔT, que é 4 menos 2. Então, vai ficar aqui, ó,
16 vezes 4 menos 4 ao quadrado. Substitui por 4t, eu consigo calcular a posição no instante 4. Menos 16 vezes 2 menos 2 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Bom, fazendo essas contas aqui, isso aqui vai nos dar 20 sobre 2, que vai ser igual a 10 metros por segundo. Tá certo? Então essa é a velocidade média, 10 metros por segundo. No item B, ele quer que a gente calcule a velocidade do corpo no instante igual a 2. A gente sabe que a velocidade instantânea, ou a velocidade em um determinado instante, é a derivada do espaço. Tá? Então, se eu derivar aqui, ó, 16t, a derivada de 16t é 16. A derivada de menos 2t ao quadrado é menos 2t. Então, a velocidade no instante 2 é 16 menos 2 vezes 2. Isso aqui vai nos dar 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Certo? No C, aceleração média no intervalo de 0 a 4. No C, a aceleração média. Então, é a velocidade no instante 4, né? Velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. No caso aqui, ó, a velocidade ela é 16 menos 2 vezes t. Então, no caso aqui, 2 vezes 4. Menos 16 menos vezes o zero, dividido aqui por 4. Então, isso aqui vai nos dar, isso aqui vai ficar igual a 16 menos 8, 16 menos 8 dá 8. 8 menos 4. Então vai ficar 16, 2 vezes 4 é 8. Então vai ficar 16 menos 8 é 8. Menos 16 menos 0 é 16. Isso aqui dividido por 4. Isso aqui vai dar menos 8 dividido por 4. Isso aqui vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Aceleração média, né? Na letra D, a aceleração no instante t igual a 4. Bom, a aceleração instantânea ela é a derivada da velocidade. Tá? Como velocidade, vamos lembrar aqui, a velocidade é 16 menos 2t, a derivada do 16 é 0, a derivada do menos 2t é menos 2. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração em qualquer instante, inclusive no instante 4, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? 2. A equação do movimento de um corpo em queda livre é S igual a meio de gt quadrado, onde g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade. Determine a velocidade e a aceleração do corpo em um instante t qualquer. Bom, então vamos primeiro calcular aqui a velocidade. Então, a velocidade aqui. Velocidade, em qualquer instante, é a derivada do espaço em função do tempo.
Então, se eu derivar isso daqui, o 2 cai, então vai ficar meio vezes o 2 do expoente cai, vezes g, vezes t, o t elevado a 2 menos 1. Bom, o que dá para eu observar aqui? Ó? Esse 2 cancela com esse 2. E 2 menos 1 é 1. Então vai ficar g vezes t. Então essa é a velocidade. Tá? A aceleração instantânea, ela é a derivada da velocidade instantânea. Se eu derivar, g é uma constante, né? E t é a variável. Então, vai dar g. Tá certo? Então tá aí, ó. Então a resposta fica assim, ó. A velocidade em qualquer instante t é g vezes t. E a aceleração em qualquer instante t é g. Tá certo? Taxa de variação. Toda derivada pode ser interpretada como uma taxa de variação. Então vamos lá. Ó. Dado uma função y igual a f de x, quando a variável independente varia de x a x mais ΔX, a correspondente variação de y será ΔY, que é o f de x mais ΔX menos f de x. Então, o quociente ΔY sobre ΔX representa a taxa média de variação de y em relação a x. Então, isso aqui é a taxa média. A derivada f' de x, que é o limite, né, do ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, é a taxa instantânea de variação, ou simplesmente a taxa de variação de y em relação a x. É a definição de derivada. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Ó. Exemplo 3. Sabemos que a área de um quadrilátero é função do seu lado. Determinar, letra A, a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao lado quando este varia de 2,5 a 3. Vamos colocar uma página aqui. Ó. Então, no exemplo 3, a área do quadrado em função do lado, a gente sabe que é o lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. Então ele quer saber aqui, ó, qual é a taxa de variação quando o lado varia de 2,5 para 3. Tá? Então vamos lá. Ó. Então vai ser a área em 3 menos a área em 2,5 dividido por 3 menos 2,5. Ou seja, vai ser 3 ao quadrado menos 2,5 ao quadrado dividido por 0,5. Tá? Isso daqui, fazendo essas continhas, isso aqui vai dar 2,75 dividido por 0,5. Isso daqui vai dar 5,5. Então essa é a taxa de variação quando ele varia de 2,5 para 3. É a letra A. Na letra B, a taxa de variação da área em relação ao lado quando este mede 4. Então aqui já é, na letra B, a taxa instantânea. Então vai ser a derivada do lado, da área em função do lado. Então derivando essa função fica 2 vezes L. Tá? Então, a taxa de variação quando esse vale 4 é 2 vezes o 4, que dá 8. Tá certo?
Exercício 4. Uma cidade X é atingida por uma moléstia epidêmica. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas pela moléstia depois de um tempo T, medido em dias a partir do primeiro dia da epidemia, é aproximadamente dado por f de t igual a 64t menos t ao cubo sobre 3. Letra A. Qual a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 4? Então, no 4, a razão da expansão da epidemia é f de t igual a 64t menos t ao cubo sobre 3. Na letra A, ele quer saber qual é a taxa de expansão da epidemia, né, que é o f' de t no instante 4. Bom, o f' de t, derivada de 64t é 64. E derivada de menos 3t ao cubo, ou 3 cai, cancela, e 3 menos 1 é 2. Então, f' de 4 aqui, então, f' de 4 vai ser 64 menos 4 ao quadrado, que é 64 menos 16. Então, portanto, f' de 4 vai ser igual a 48. Isso aqui diz que a taxa de expansão da epidemia é de 48 pessoas aqui no quarto dia. Tá? Na letra B, é a razão de expansão da epidemia no tempo t igual a 8. Então, é f' de 8. Isso aqui vai ficar 64 menos 8 ao quadrado, que é 64 menos 64. Isso aqui dá zero. Então, no oitavo dia, a taxa de infecção aqui, né, de expansão, é zero. Então, aqui a infecção está controlada. Na letra C, quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no quinto dia? Então, eu tenho que saber quantas pessoas, o total de pessoas atingidas no quinto dia, até o quinto dia, menos o total de pessoas atingidas no quarto dia, tá? Então, vai ficar assim, ó, 64 vezes 5, menos 5 ao cubo sobre 3, que é o tanto de pessoas infectadas do primeiro até o quinto dia, menos 64 vezes 4, menos 4 ao cubo sobre 3, que é o total de pessoas infectadas do primeiro até o quarto dia. Então, isso aqui vai dar aproximadamente, fazendo essas continhas aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 43. Tá certo? Essa é a letra C. No 5, um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório em litros, T horas após o escoamento ter começado, é dado por V igual a 50 vezes 80 menos T ao quadrado. Letra A. A taxa de variação média do volume de água no reservatório durante as 10 primeiras horas de escoamento. Por que a gente calcula essa taxa de variação média nas 10 primeiras horas? Tá? Então, 5 aqui, o volume em função do tempo é 50 vezes 80 menos T, isso aqui é o quadrado. Tá? Então, na letra A, nós temos que calcular a taxa de variação. Então, é o volume no instante 10 menos o volume no instante 0 dividido por 10 menos 0. Então, aqui vai ficar 50 vezes 80 menos 10 ao quadrado menos 50 vezes 80 menos 0 ao quadrado. Isso aqui dividido por 10. Isso aqui, fazendo essas contas aí, isso aqui vai dar menos 7.500
litros por hora. Tá certo? Na letra B, a taxa de variação do volume de água no reservatório após 8 horas de escoamento. Então, a taxa de variação instantânea. Então, na letra B, a taxa de variação é a derivada da função. No caso, essa função aqui. Então, derivando aqui. Ó. Então, derivada são duas funções, né? Como se eu escrevesse assim, ó, 50 vezes u ao quadrado. Onde o u é 80 menos t. Então, a derivada aqui, ó, o 2 cai, fica 100. 100 vezes 80 menos t, vezes a derivada do u. A derivada do 80 é 0 e a derivada do menos t é menos 1. Então, isso aqui fica menos 100 vezes 80 menos t. Tá? Ele quer que a gente calcule V' no instante 8. Isso aqui vai ser menos 100 vezes 80 menos 8. Isso aqui vai ficar 72 vezes o menos 100 dá menos 720 litros, 7.200 litros por hora. Tá? Na letra C, a quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento. Né? Bom, então nas 5 primeiras horas, o que a gente vai fazer? Então, a quantidade de água que sai nas 5 primeiras horas. Então, na letra C, nós vamos calcular V0 menos o V5. Então, vai ficar 80 vezes, na verdade, 50, né? 50 vezes 80 menos 0 ao quadrado, menos 50 vezes 80 menos 5 ao quadrado. Fazendo essa conta aí, isso aqui vai dar 38.750 litros. O total de água escoada aqui. Certo? Vou apagar isso aqui. Para fazer a 6. Um quadrado de lado L está se expandindo segundo a equação. O lado é 2 mais t ao quadrado. Quando a variável t representa o tempo. Determinar a taxa de variação da área desse quadrado no tempo igual a 2. Então vamos lá. Ó. 6. A gente sabe que a área em função do lado é o lado ao quadrado. Mas o lado, ele é uma função do tempo. Ó. 2 mais t ao quadrado. 2 mais t ao quadrado. Então, a área em função do tempo vai ficar o lado, que é 2 mais t ao quadrado. Isso aqui é o quadrado. Tá? A taxa de variação, o A' de t, vai ficar assim. Ó. Isso aqui ó, é uma função do tipo y igual a u ao quadrado. Tá? Então a derivada dela vai ser 2u vezes u', onde o meu u é o 2 mais t ao quadrado. Então vai ficar 2 que multiplica 2 mais t ao quadrado vezes a derivada de 2 mais t. A derivada do 2 é 0 e a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, a linha de t é igual a 2 vezes 2, 4. 4t vezes 2 mais t ao quadrado. Ele quer saber a taxa de variação aqui, né? Para t igual a 2. É isso que ele quer. A linha de 2. Tá? Então, a linha de 2 vai ser
4 vezes 2, que multiplica 2 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 8, que multiplica... Vou fazer direto aqui. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 2, 6. Isso aqui vai dar 48. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção, espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula.